Nós vamos aqui dar seguimento aos nossos desenhos da disciplina de desenho assistido por computador. E aqui, nesse nosso último trabalho, em que nós estamos desenhando componentes da chave grifo, nós já desenhamos praticamente quase todos os componentes. Já desenhamos a mandíbula fixa, já desenhamos a mandíbula móvel, já desenhamos a capa, a porca reguladora e agora nós vamos desenhar um dos nossos últimos componentes que vai compor o conjunto para essa ferramenta que é a chave grifo. Nós vamos trabalhar no desenho dessa mola, que é o componente identificado como componente número 5. E é um elemento bastante simples. Ela é representada por uma chapa de metal, uma chapa com espessura de 1,5 milímetros e também aqui possui uma largura de 12 milímetros e um comprimento de 53 milímetros e aqui também, então, nessa outra porção da extremidade esquerda, um valor de 9 milímetros. Vamos aqui então desenhar essa peça, esse componente que faz parte desse conjunto aqui no Inventor e aqui nós já temos uma pré-visualização desse desenho em 3 dimensões. Então é esse trabalho que nós vamos fazer aqui no Inventor. E como nós já temos trabalhado, nós vamos, sempre quando for desenhar um novo componente, nós vamos abrir um novo arquivo .part. E é o que nós vamos fazer aqui agora quando nós tocamos nessa opção de ferramenta, que é o novo, buscando sempre um padrão em milímetros, porque nós trabalhamos aqui no nosso sistema da BNT, nós trabalhamos com arquivos em milímetros. Vamos aqui então criar um novo trabalho. Um novo trabalho já aberto então nessa página de visualização do desenho. E aqui já nesse ambiente nós podemos salvar o arquivo. Então vamos aqui salvar o arquivo dentro do diretório onde nós estamos trabalhando. E aqui nesse diretório eu vou selecionar um título para essa peça que é então a mola. Vou colocar então a versão número 1 e vou salvar esse arquivo. Para iniciar o desenho, como nós temos já trabalhado em diversas vezes, nós vamos iniciar o nosso trabalho por um esboço em 2 dimensões. Então eu vou tocar aqui nessa ferramenta que fica no canto superior esquerdo e vou utilizar esse plano inferior para desenhar os traços para o desenho dessa chapa que vai representar a mola. Então, nós vamos desenhar um formato básico para construir esse sólido em 3 dimensões. E eu vou utilizar a utilização aqui de uma linha. E essa linha eu vou iniciar a partir desse centro, a partir desse centro dos eixos de ordenadas, e essa linha ela vai ter que ter um comprimento de 53 milímetros. Então, um comprimento de 53 milímetros, e depois eu vou seguir aqui desenhando uma linha de 9 milímetros. Bom, mas aqui eu ainda não tenho certeza sobre o ângulo que eu fiz esse desenho. Então eu vou utilizar o comando de dimensão para poder especificar esse ângulo. Esse ângulo eu toco então nessa linha que já está desenhada de forma inclinada e toco na linha horizontal. E agora então eu posso especificar o ângulo de 30 graus. Então vejam aqui, nós temos já o desenho dessa chapa, já com esse ângulo então de 30 graus. E agora então eu posso selecionar essas duas linhas, utilizando o comando o Shift. Eu posso então, aqui vejam que aqui eu estou ainda habilitado com a dimensão, eu vou utilizar o ESC para sair desse comando. E vou então selecionar utilizando a tecla do Shift pressionada para poder selecionar essas duas linhas. E vou utilizar esse essa ferramenta de comando, que é o comando aqui de criar uma linha paralela. Então vamos aqui então tocar nessas duas linhas e vejam vocês agora que eu já estou criando essa linha paralela. E essa linha paralela vai ser igual à espessura dessa chapa, que é a mola. E nós comentamos quando nós estávamos olhando o desenho de detalhes que essa espessura é igual a 1,5 milímetros. Então vamos utilizar essa dimensão para especificar a espessura dessa mola. Então nós utilizamos esse comando, que é o comando de deslocamento paralelo, para construir essa espessura. Mas para
construir essa espessura realmente, nós vamos ter que fechar o contorno, né? Nós não podemos tentar finalizar esse esboço sem ter um contorno fechado. Então, para fechar esse contorno, nós vamos utilizar o comando de linha. Vamos aqui nos aproximar, observar o ponto da extremidade, né, que está sendo indicado por esse ponto verde. Toco nessa extremidade e vou também tocar nessa outra extremidade, né, buscando sempre esse vínculo, né, dessa relação, para então, dessa forma, ter certeza que o contorno está sendo criado de forma fechada. E vou fazer isso também aqui nessa outra extremidade direita. Vou fechar, né, as duas extremidades, para dessa forma, né, ter um contorno contínuo. Legal, pessoal. Então, dessa forma, já finalizamos, né, o formato básico, né, em 2 dimensões, né, a forma dessa mola, em que a gente vai poder, dessa forma, então, criar o sólido em 3 dimensões. Eu vou finalizar o esboço. E para construir o sólido, nós vamos utilizar a ferramenta que nós temos trabalhado constantemente, que é a ferramenta da extrusão. Então, eu vou tocar aqui sobre a ferramenta da extrusão, e como eu só tenho esse desenho sobre a tela, né, desse polígono, o programa, né, de forma inteligente, ele já pré-seleciona esse sólido para ser então construído o sólido em 3 dimensões, e aqui ele já traz uma solução para qual a altura, né, desse desenho. Mas nós vimos que aqui nós vamos precisar fazer uma especificação, né, dessa altura. Nós vimos lá no desenho de detalhes que essa altura é, na realidade, 12 milímetros. Então, 12 milímetros é a espessura. Vamos aqui também utilizar o comando simétrico, para então a gente criar, de certa forma, esse sólido aqui, né, de forma simétrica para ambos os lados em relação ao nosso plano de referência. Feito isso, eu posso finalizar esse primeiro esboço. Agora nós temos que fazer o desenho, né, do furo aqui nessa região. Nessa região, então, nós temos o desenho de um furo, que é onde vai ser utilizado para fixar o parafuso, né? Vai ser utilizado, né, esse furo para fixar essa chapa, né, essa mola em relação à mandíbula fixa. Então, nós podemos melhor observar esse orifício aqui no desenho de detalhes, né? Esse desenho de detalhes mostra então que aqui nós temos um orifício nessa região. Nós podemos aqui até aplicar um melhor nível, né, de visualização para realmente, né, conseguir melhor observar. Então aqui eu consigo ter ideia que é um orifício com uma circunferência, né, através desse símbolo que é o símbolo do diâmetro. Então, eu volto aqui no Inventor, né, no Autodesk Inventor, para poder fazer esse orifício. E vou utilizar novamente aquele recurso do esboço em 2 dimensões. Então, vou tocar aqui nessa região, dessa face, para eu poder então desenhar esse orifício que tem um diâmetro de 2 milímetros. E para isso eu vou utilizar esse comando, né, de desenho, que é a circunferência. Posso também já buscar uma referência, pessoal. Olha, aqui eu vejo que quando eu desloco, eu já tenho habilitado aqui então o comando circunferência. Eu vou deslocar sobre essa linha e observem que eu tenho uma indicação sobre o centro. E tenho aqui, posso também, né, buscar essa mesma indicação aqui também nessa extremidade, né, superior. Então vamos aqui buscar nessa extremidade superior uma referência, né, para o centro. E aqui então eu já posso especificar qual que é o diâmetro. E o diâmetro é 2 milímetros. Então eu já fiz essa especificação em relação ao centro, né, mas eu ainda tenho que fazer a especificação em relação aqui à altura. Então vejam que aqui a altura, né, do centro da circunferência até a extremidade superior ela está com 6,02. Mas na realidade, né, ela tem que estar centrada, né, já que essa largura é igual a 12 milímetros, então essa distância dessa cota é exatamente 6 milímetros. E é o que nós vamos então aplicar, né, aqui para esse desenho. O desenho é simples, eu posso finalizar esse esboço e posso então criar agora o orifício utilizando a base, né, desse esboço. Eu vou aplicar
novamente o comando de extrusão, só que agora eu vou utilizar a opção do corte. Eu não preciso utilizar a aplicação desse corte aqui com 12 milímetros, porque a espessura dessa chapa é igual a 1,5 milímetros. Bom, então, vejam só, nós já encerramos esse desenho dessa representação dessa mola que vai ser aplicada então para fixação entre a mandíbula fixa e em relação à capa. E fica aqui agora a dica para o próximo desenho do próximo componente, que vai ser então esse parafuso que vai fazer a união entre essa mola e entre a mandíbula fixa. Mas isso vai ficar de conteúdo para uma próxima videoaula. Até mais e obrigado!